Abram as vossas Bíblias em Mateus 5, 8. No Evangelho de Cristo, segundo Mateus, no capítulo 5, no versículo 5. Logo no começo diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aí o 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora abra Mateus 11. Mateus 11. A leitura é a partir do 28. 28, 29 e 30. Versículos 28, o 29 e o 30. Assim diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, fechem os olhos para a gente orar só um minuto. Senhor Deus, nosso Pai, nós aqui reunidos, Senhor, em Assembleia, te agradecemos por este momento no qual nós vamos ser colocados à prova perante a Tua Palavra, que essa Palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar nos corações dos ouvintes, que ela possa trazer os frutos do Espírito para a vida daqueles que ouvem, possa trazer arrependimento, portanto, consciência do pecado, possa trazer, Senhor, verdadeira devoção e fé a Ti. É assim, Senhor, que te pedimos. Dá-me no abrir e no fechar da boca uma ousadia, para que os corações aqui sejam tiradas da zona, da margem de conforto, e que possam ser tocados, e por que não dizer dilacerados, para que possam encontrar a verdade que está nas páginas da Escritura. Amém. Irmãos, eu vou tentar expor o texto hoje acerca de uma qualidade que o Senhor Jesus colocou no Sermão da Montanha, que é um sermão que os teólogos dizem que é um sermão de abertura do ministério público de Jesus Cristo. Ele ali dizia aos seus discípulos e aos demais ouvintes a que veio, o porquê do seu ministério público. E, portanto, no capítulo 5 de Mateus está registrado aquilo que é chamado o Sermão da Montanha. Na verdade, ele não estava numa montanha. Ele estava à margem de um lago, que eles chamavam Mar, mas era o Lago de Tiberíades, ou o Mar da Galileia, e ele estava em uma parte mais alta da ribanceira desse mar, e os seus discípulos e as demais pessoas, portanto a multidão, estavam numa parte mais baixa. E, portanto, esse prólogo de Jesus com os discípulos é chamado de Sermão da Montanha. E ali ele fala, no verso 5, que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Vou tentar expor hoje sobre a mansidão. Irmãos, há um mês atrás eu fiz um sermão aqui, nesse púlpito, acerca das qualidades, ou da qualidade chamada humildade. A humildade e está lá no 3, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade, ela é uma das faces da moeda. A outra face da moeda é justamente a mansidão. A mansidão, ela é uma co-irmã da humildade. E hoje, um mês depois, a pregação será sobre a mansidão.
Jesus, nesse texto, ele introduz os aspectos básicos acerca do reino que ele vem apresentar ao mundo, que é o reino de Deus. Ele começa demonstrando os aspectos do reino, frustrando as expectativas dos ouvintes, portanto, dos seus apóstolos e das demais seitas. E quando eu falo seitas, eu falo das divisões que existiam no judaísmo. Esse sermão de Cristo fala que bem-aventurados são os mansos. Ninguém espera que os mansos se deem bem. Ninguém espera que os mansos conquistem alguma coisa na terra. A filosofia grega, helênica, e a própria lógica humana dizem de maneira eloquente que quem conquista as coisas são os poderosos. Portanto, aqueles que usam de força para conquistar. Se não se me dá o que eu quero pelo bem, se me dará pelo mal. E ele diz que o reino de Deus, ou no reino de Deus, os bem-aventurados serão os mansos. Ele frustra as expectativas dos fariseus. Os fariseus são caracterizados por serem os chefes políticos e religiosos do povo judeu. Eles esperavam um Messias poderoso, que viesse para livrar a nação judaica do jugo romano. Eles pediam, segundo o relato que está em Mateus 16:1, sinais a Cristo. Até quando, mestre, nos farás esperar e ficar na indecisão? Faze-nos sinais para que creiamos. E Cristo, lá em Mateus 16, diz: a vós não vos será dado outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Se referindo a ele mesmo, porque Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe, e ele passaria 3 dias no ventre da terra. Essa parte dos judeus esperavam um Messias, inclusive, que viesse de uma dinastia real, portanto, de uma boa família. Viesse da descendência de Davi, mas de uma família poderosa, portanto, dos próprios fariseus, para enriquecer, para dar moral, para dar credibilidade àquele tipo de seita, né? Aquele tipo de parte do judaísmo. Ele frustra essa expectativa dizendo: bem-aventurados são os mansos, não aqueles que conquistam pela força. Ele também frustra a expectativa dos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram os materialistas daquela época. Dentro do judaísmo, o pensamento helênico, ele trouxe muita influência. E os saduceus não acreditavam, eles não acreditavam na vida após a morte. Isso está registrado lá em Mateus 22, a partir do verso 23. Quando Jesus se encontra com os saduceus, eles propõem aquela questão a Cristo, dizendo: um homem casou com uma mulher. Ele veio a morrer sem suscitar filhos, portanto, descendência. O segundo irmão mais velho casa com ela, para suscitar descendência ao primeiro. Este também morre sem suscitar descendência. E, portanto, todos os 7 se casam com ela, e nenhum deles suscita descendência com ela. De quem será ela no reino dos céus? E Cristo diz: vós errais por não conhecer as Escrituras. Vocês serão como anjos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas haverá vida após a morte. E, portanto, eles eram materialistas porque eles esperavam um Messias que enriquecesse o templo, que trouxesse poder econômico e financeiro para o templo. Eles eram os administradores do templo e ficavam com esse dinheiro. Jesus Cristo frustrou-os, dizendo: bem-aventurados são os mansos. Não são os ricos, não são os poderosos, mas os mansos. Esses é que possuirão a terra. Ele também frustrou os zelotes. Jesus tinha um discípulo que era zelota, Simão. Isso está registrado lá em Mateus 10:4. No chamamento dos discípulos, a esse registro nas Escrituras, e diz que Simão era um zelota.
Os zelotes se originaram de uma rebelião do povo judeu contra Antíoco Epifânio IV. E essa seita do judaísmo pregava ou previa a luta mano-militar ou a luta armada para libertar o povo judeu contra os romanos. Portanto, meus irmãos, falar dos zelotes é falar de uma resistência armada, daqueles que achavam que o reino de Deus se estabeleceria pela força. Ele frustra os zelotes também, dizendo: felizes são os mansos. E frustra também os essênios. Ali não sei se havia essênios ouvindo Jesus. Os essênios são pouco citados na Bíblia, porque os essênios, eles se retiravam do convívio judeu, achavam que o convívio com os outros trazia o pecado inevitável, portanto eles se retiravam e foram para as montanhas ou as grutas de Golã, né? E ali eles passavam uma vida de ascetismo, fazendo jejum, fazendo penitência, pensando que o reino se estabeleceria de uma maneira mística. Eles eram chamados místicos do tempo, né? E Jesus os frustra, dizendo: felizes são os mansos. Os mansos no reino do Pai serão felizes. Ele frustra também, e aí mais diretamente os frustra, os apóstolos. Os seus 12 apóstolos e os demais que conviviam com ele foram frustrados por estas palavras de Cristo. Felizes são os mansos. Por que Jesus os frustra? Porque os discípulos acreditavam, a priori, que o reino de Deus, e portanto o reino de Cristo, o reino trazido por Cristo, o reino do Messias prometido, era um reino que iria livrar o povo judeu do jugo romano, iria estabelecer uma nação nacional encravada em Israel, e isso acontecendo, quem seriam os ministros desse reino? Os ministros desse reino seriam os apóstolos. Isso está registrado numa passagem muito conhecida de nós todos, onde 2 apóstolos de Jesus estavam com ele, e a mãe deles chega e diz: mestre, quando estiverem no reino, dá a cadeira de honra ao meu filho, aos meus filhos, para que um sente à tua direita e outro sente à tua esquerda. E Jesus diz: isso não me compete a mim, mas ao Pai reservar essa honra. Portanto, o próprio Pedro não queria que Cristo morresse, e aí ele era um preâmbulo, ele era um exemplo do pensamento dos demais apóstolos, que efetivamente não queriam que Jesus morresse, porque a morte seria o fim de um sonho, o fim da Israel enquanto nação. Portanto, Jesus frustrou todos esses homens, dizendo: felizes são os mansos. Eles foram contrariados. Eu tenho uma pergunta para fazer a nós hoje. Será que Jesus Cristo, com essas palavras, também não nos contraria? Quando Jesus diz: felizes são os mansos, porque esses herdarão o reino de Deus. Será que Jesus também não nos frustra? Ora, irmãos, dizer que ele não nos frustra é sermos hipócritas. Vou passar a caracterizar a mansidão para que nós possamos entender, para depois podermos tentar praticar a mansidão bíblica. Essa mansidão que Cristo está falando não é a mansidão que o mundo diz que é uma característica daquelas pessoas que são bem educadas. Não é isso. A mansidão que Cristo está dizendo aqui é outra coisa. A mansidão que Cristo diz aqui, a Bíblia, a própria palavra de Deus, explica o que é. A mansidão que Cristo fala aqui é a mansidão que está registrada em Gálatas 5, 22 e 23.
Essa é a mansidão. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 5, o verso 22 e 23. Em oposição às características ruins e aos pecados que os crentes, portanto, não devem ter, que começa lá no 18, o 22 diz, como fruto do Espírito, essas são as qualidades do cristão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e o 23 diz mansidão. Portanto, o que é que a mansidão é? O que é que a mansidão bíblica é? O que é que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos? A mansidão, meus irmãos, é um fruto do Espírito. E como fruto do Espírito, ela não é natural nos seres humanos. A mansidão, ela não é uma atitude natural do homem natural. Nós, enquanto seres humanos, nascemos, e é assim que a Bíblia explica, pecadores. Paulo fala lá em Romanos 3 que não há um justo sequer, não há um justo que tenha agradado a Deus. Todos nós nos desviamos, e merecedores da ira por natureza somos. Nós nascemos de Adão. Nós somos descendentes de Adão enquanto homens naturais. Em um segundo momento, acontece um ato de vivificação, depois da limpeza da palavra, há um ato de vivificação chamado de conversão, onde o interior do cristão, daqueles que são escolhidos, são miraculosamente convertidos. A passagem do profeta Isaías fala muito bem disso. Eu retirarei de vós um coração de pedra e implantarei um coração de carne. Ninguém coloca um coração de carne em si mesmo. É Deus que o faz. E é nesses termos que o próprio Cristo ensina a Nicodemos, em João 2, explicando que o verdadeiro nascimento é o nascimento que acontece do alto, não o nascimento natural. Não é o nascimento da pessoa que sai da madre e da mãe, mas o nascimento que acontece pelo Espírito Santo, porque o Espírito é vida. Somente as pessoas que nascem de novo ou são chamadas a nascer de novo é que podem praticar a mansidão como fruto do Espírito. Somente essas pessoas podem entender essas minhas palavras. Ao mundo eu vou parecer louco, porque esse tipo de mansidão não é natural. E por que não é natural, meus irmãos? Porque esse tipo de mansidão atenta contra os nossos instintos de sobrevivência. Os nossos instintos de sobrevivência nos fazem redarguir o mal com o mal. Para sobreviver, nós não somos capazes de aguentar o sofrimento em amor do reino. Mas nós até matamos quando somos acuados para poder sobreviver. Não é isso que a mansidão quer. Não é isso que a mansidão prega. Não é isso, portanto, que Jesus Cristo pregou quando falou da mansidão. A mansidão também não é, e aqui tem que se fazer essa distinção, a mansidão não é medo. Ser manso não é ser medroso. Essa, inclusive, é a acusação que muitas pessoas do mundo fazem quando os cristãos falam de mansidão. As pessoas dizem, eu não quero ser manso. Eu não quero ser um cristão manso, porque eu não sou medroso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mansidão, ela não é uma virtude. Ser medroso, portanto, o medo, não é uma virtude. O medo é você paralisar a sua ação, porque você não foi capaz de, contra uma adversidade, lutar e agir. Isso é o medo. O medo não é uma virtude.
A mansidão sim é uma virtude. A mansidão quer dizer você não fazer o que você tem direito de fazer, não lutar aonde você tem o direito de lutar, e aí é onde é que está a mansidão cristã. Você faz isso por amor do reino de Deus. Você faz isso porque, iluminado pela Bíblia, iluminado pelos ensinamentos de Cristo, você chega à compreensão que não agir e sofrer o dano é melhor para o reino de Deus. É melhor para a vontade santa do Pai. É por isso que os cristãos, quando falam em mansidade, não falam de medo. Isso, na essência, é uma coragem, meus irmãos. É a coragem de se dominar. Portanto, o Espírito dá essa capacidade do cristão se dominar por amor do reino de Deus. Quem foi manso? Verdadeiramente manso. No Antigo Testamento, o grande exemplo de mansidão que nós temos foi Moisés, a lei, como eles chamam, o grande legislador. Moisés foi um exemplo de mansidão. Mas Moisés errou. A Bíblia registra um erro de Moisés, por causa disso ele não entrou na terra prometida, justamente na área da mansidão. Moisés muitas vezes intercedeu por aquele povo. Moisés muitas vezes argumentou com Deus, dizendo: não os destrua, Senhor. Porque se tu destruir esse povo, o que tu dirás? Ou qual mensagem passarás para os egípcios e para os demais que estão fora? Certamente eles dirão: ele foi poderoso para os tirar, mas não foi poderoso o suficiente para os conduzir àquela terra que ele tinha prometido. Ó irmãos, Moisés errou justamente na mansidão. Porque quando o povo pediu água e Deus disse: fere a pedra para que o povo beba água, Moisés, por causa que era humano e portanto pecador, ele bateu na pedra com o cajado. Portanto, ele perdeu naquele momento a qualidade da mansidão. E por isso, Deus disse: não entrarás na terra prometida. Mas Cristo foi manso do começo ao fim. Cristo, nosso Senhor, que é o verdadeiro significado do tipo que foi Moisés no Antigo Testamento. Moisés foi um tipo de Cristo, na qualidade de legislador. Mas Cristo foi aquilo que Moisés queria prefigurar, o perfeito. Cristo foi manso do começo ao fim. Ele foi manso do seu nascimento até a sua morte. E onde é que nós podemos ver que Cristo foi absolutamente manso? Abram as suas Bíblias em Filipenses 2:8. Aí está, nessa passagem está, o exemplo, ou melhor dizendo, a doutrina básica que explica por que Cristo foi o único verdadeiramente manso e humilde de coração. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Diz assim a palavra de Deus. A partir do 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o dos outros. O 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, prestem atenção, irmãos, a partir daí, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O 7 diz: antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e, reconhecido em figura humana, o 8 diz assim: a si mesmo se humilhou.
tornando-se obediente até a morte de cruz. Por que Cristo foi o verdadeiro exemplo de humildade? O que ele pregava lá em Mateus 5,5, ele cumpriu, e cumpriu até o fim, nos ensinando quem nós devemos ser ou o que nós devemos imitar. Porque ele era Deus e se humilhou para fazer a vontade do seu Pai. E veio à terra e morreu em morte de cruz. Meus irmãos, a humildade, ela é essencialmente a humildade cristã, não a humildade que o mundo prega, a humildade cristã. Ela é essencialmente a submissão aos planos de Deus. Por isso que a humildade, ela não pode ser ensinada pelo mundo, ela não pode ser entendida pelo mundo, porque a humildade, ou melhor, a mansidão, ela é o caminho do cristão. É o caminho da submissão aos planos de Deus. Isso que é a humildade. E o plano de Deus Pai para Jesus Cristo foi o plano mais difícil de ser realizado. O plano de Deus Pai era que Cristo viesse redimir os pecados do povo. Mas para isso ele teria que pagar morrendo na cruz. Ele teria que derramar o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Esse fato, irmãos, pensem comigo, contraria ou não contraria as expectativas de qualquer ser humano? De se dar bem, de ganhar dinheiro, de ser poderoso, de ser importante, de ter honras e glórias humanas. Isso quer dizer ser visto, status. Como nós estamos distantes dessa humildade? Como nós estamos distantes da mansidão? Como nós estamos distantes da mansidão? Cristo, ele por benevolência própria e também por submissão a Deus Pai, ele é aquele que diz, como o profeta falou lá em Isaías 6, e ali evidentemente era o próprio Cristo falando na dimensão fora do tempo: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, eu irei salvar os perdidos da casa de Israel. Ora, Cristo se predispõe a fazer a vontade de Deus Pai, porque ele verdadeiramente foi manso. Ele é a figura que nós devemos introjetar. Ele é a figura que nós devemos colocar como a imagem a ser seguida, como o próprio Mateus 11 disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por que ele é manso? Porque ele fez a vontade de Deus. Porque nós, como cristãos, temos que ter um caminho de mansidão. Porque nós precisamos ser todos os dias submissos à vontade de Deus. Como o nosso Senhor Jesus Cristo foi. A mansidão também não é ser politicamente correto. A mansidão não é isso. A mansidão não é você ser o que os italianos chamavam de bela imagem, né? A bela figura. Aquele que não arruma briga com ninguém. Que só fala coisas que são aprazíveis aos ouvidos. Que são incapazes de tomar uma atitude enérgica para defender a verdade. Não é isso que é mansidão. Mansidão não é isso. Mansidão, em verdade, é você sofrer o dano pelo bem do reino de Deus. Isso é mansidão. Não é ser politicamente correto. Ser politicamente correto é ser medroso. O próprio Cristo expulsou os cambistas do templo usando o chicote, porque Cristo ali não foi politicamente correto. No momento em que a honra do seu pai era fustigada, era arrasada por aqueles cambistas, ele teve a iniciativa de os expulsar com tenacidade. Por quê? Mesmo Jesus Cristo sendo manso, a mansidão é você se submeter ao Pai, e ele se submeteu ao Pai, fazendo a vontade do Pai, expulsando aqueles cambistas do templo, para demonstrar a sua santa ira pelo mal cometido. Então, meus irmãos, a mansidão não é nada disso que eu preguei. Mas a mansidão é
verdadeiramente, além da submissão a Deus e aos seus planos, o que leva à não murmuração, a mansidão é também ser dócil ao Santo Espírito. Não endurecer a cerviz. Em Hebreus 3:8, que cita Crônicas 30:8-9, diz que não sejais como os vossos pais, que endureceram a cerviz, foram duros de coração e pereceram no deserto. Deus jurou na ira deles, não entraria no seu descanso, porque eles não foram mansos. Que nós aprendamos uma coisa com eles. Para possuir a terra, é o que diz Mateus 5:5, é preciso ser manso. Se você se insubordinar à vontade de Deus, aos seus ensinamentos, Deus fará com você a mesma coisa que fez no exemplo de Hebreus. Jurará contra você jurará contra você na sua ira, que você não entrará no descanso. Ser manso também é dominar a indignação, canalizar a força natural da raiva, porque você é iluminado pela palavra, tem em vista que dominando aquilo ali, dominando a raiva, você terá uma vida melhor mais na frente. Portanto, introduz a fé. Fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, portanto, a certeza das coisas que se esperam. Introduz a fé. O que é a mansidão nessa acepção? Bem, a mansidão nessa acepção é um casamento. Você precisa ser manso no casamento. Senão o seu casamento vai por água abaixo. Você não vai conseguir cumprir a ordenança de Deus que diz: eu fiz homem e mulher e os uni, para que um saia da casa do seu pai e se una com o outro e forme uma só carne. Marcos 9. Você não vai conseguir fazer isso. A principal virtude para se ter um casamento de sucesso é ser manso. Manso. Porque sendo manso, usando de mansidão, sabendo refrear a sua ira, sabendo refrear as palavras duras que você tem para dizer para o seu cônjuge, iluminado pela palavra de Deus, em virtude do proveito do seu casamento, você viverá melhor. Ser manso também, e portanto, eu vou dar essa última característica para os irmãos poderem pensar e poder aplicar nas suas vidas, e termino o sermão. Ser manso, essa talvez seja a característica mais difícil da mansidão. Ser manso é pagar o mal com o bem. Quem foi que ensinou isso? O próprio Jesus Cristo. Isso está registrado em Lucas 6, 29 e o 30. Ali, Jesus Cristo diz: se alguém te der uma tapa numa face, oferece-lhe a outra. Se alguém quiser te tomar a túnica, dele também a capa. Se alguém te obrigar a andar, fazer alguma coisa, anda 2 quilômetros com ele. Portanto, Jesus Cristo estava falando ali, no caso de pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Isso é fácil? Eu já disse que a mansidão não é uma característica natural do ser humano. Se você é incapaz de refrear a sua língua, a sua ira, a sua fúria, em virtude do proveito do reino de Deus, você não está praticando a mansidão. Desculpa. Você não está praticando a mansidão. E, portanto, os frutos do Espírito não estão sendo vistos em você. Só há um jeito de você saber se você é um eleito. Pelos frutos conhecerei a árvore. Só há rastros de uma eleição na sua vida se você é capaz, no dia a dia, mesmo caindo, vencer o mal com o bem. Demonstrar os frutos do Espírito. Portanto, Provérbios 15, 1-9 vai dizer que a palavra branda suscita o furor. A palavra branda, a palavra dura suscita o furor. Mas a branda esmaece o temperamento. O que quer dizer isso? Desarma a pessoa. Em brigas de trânsito é muito comum acontecer isso. Você vai, que eu acho que é o canto que é onde qualquer crente
se não estiver bem munido da palavra de Deus, naquele momento, na sua cabeça, perde as estribeiras, é no trânsito. Você vai no seu carro e um cara lhe dá uma fechada no trânsito. Você está certo. Portanto, você tem o direito de reclamar. Você olha para ele e vem à sua boca aquela vontade de dizer uma palavra de baixo calão, de machucá-lo, até sair nas vias de fato com ele. Será que isso vai glorificar o reino de Deus? Será que o reino de Deus vai ser glorificado com essa tua atitude? E vice-versa. Se ele chega e dá uma palavra dura a você, qual é, essencialmente, a vontade do ser humano? Redarguir, retrucar, não ficar por baixo. Isso é instinto de sobrevivência. Mas iluminados pela palavra de Deus, será que não seria uma boa hora de você, pensando um pouco mais na frente, até a sua palavra pode converter aquele amado, dizer: meu irmão, me desculpe, vá em paz. É isso que o provérbio está dizendo. A palavra branda esmaece o fogo, desarma a pessoa. E portanto, meus irmãos, diante de tudo isso que eu disse, o que é essa virtude cristã chamada mansidão, e que Cristo nos chama a viver, para sermos seguidores dele é preciso ser manso, como ele foi manso. A conclusão é: se você não for manso, você não está praticando os frutos do Espírito. E se você não está praticando os frutos do Espírito, muito provavelmente paira sobre você a dúvida: será que você realmente teve conversão? Ou será que a sua conversão foi mentirosa? Será que você é um esquenta-banco de igreja? Salvação não vem por frequentar a igreja. Não vem por você estar todo domingo presente, escutando a palavra. Não são aqueles que escutam a palavra de Deus que são verdadeiros seguidores, mas aqueles que, movidos pelo Espírito, são sulcados, arrebatados por essa palavra e colocam essa palavra em prática. Dão os frutos do Espírito. Ah, meus irmãos, se você, analisando a sua vida, aí, no seu lugar, é incapaz de praticar a mansidão com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. A palavra de Deus diz: reanalise, reveja, veja se você não precisa de conversão, se você não é um falso convertido. E se você for lá em Mateus 5,5, voltando ao texto original, Cristo diz: bem-aventurados são. A palavra é macários, que quer dizer mais que felizes são. Abundantemente felizes são aqueles que praticam essas coisas. E diz no 5, bem felizes são os mansos. Você será feliz. O Espírito Santo derramará sobre você uma torrente de felicidade. E aí você entende aquela passagem que Cristo diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo vos dá, mas a paz que excede a todo entendimento. Que paz é essa? É uma paz sobrenatural. Transcende o entendimento humano. Essa paz vem pelo derramamento do Espírito. O derramamento do Espírito traz, em primeiro lugar, arrependimento. Portanto, consciência do pecado. Traz fé. E o Espírito Santo dá testemunho de Cristo. O Espírito Santo nunca fala sobre ele mesmo. O Espírito Santo dos três é o mais calado de todos. Quando você vê uma igreja ressaltando demais o Espírito Santo, e o Espírito Santo aparecendo, e falando em línguas, e falando de si mesmo, não é o Espírito Santo que está ali. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo dará testemunho fiel do Filho. É o Filho que deve ser falado. Ele é o caminho pelo qual se chega ao Pai. O Espírito, ele é um testificador do Filho. Como é que você conhece que uma pessoa tem o Espírito Santo? Quando ela dá testemunho da obra redentora do Filho de Deus. Quando aquela pessoa fala do nascimento daquele menino. Quando a pessoa fala das obras miraculosas que Jesus Cristo fez. Quando a pessoa fala com paixão da morte e ressurreição do Senhor. Essa pessoa tem o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo faz prodígio e sinal, mas não fala do Filho, essa pessoa não tem o Espírito. É isso que a palavra de Deus diz. E há uma segunda bem-aventurança: os mansos possuirão a terra. Eles possuirão a terra. E que terra é essa? Ora,
Expliquei. O próprio texto de Hebreus explica. Hebreus 11, Deus diz: eu jurei na minha ira que aqueles que foram de dura serviço não entraram no meu descanso. A vida que está sendo falada aqui, em primeira aplicação, é a vida do reino, a vida eterna. Sem mansidão, você não entrará no reino dos céus. É pesado, meus irmãos. Analisem as suas vidas para ver se vocês estão agindo com mansidão. É a palavra de Deus que diz isso. Nessa você pode se estear, não em visão, não em sonho. O sonho de cada um, Deus não tem responsabilidade com ele. Mas com a sua palavra, a Bíblia diz que ele vela em fazer cumprir. Se a palavra diz, você pode acreditar. Não é que o pregador A, o pregador B, que diz que tem o Espírito Santo e fala que você vai acreditar, não. Ele tem que lhe mostrar na Escritura. Essa é a pedra angular da reforma. Só a Escritura. Quem não é só a Escritura, infelizmente, não é da reforma. Não vem da reforma. Não é um reformado. Não é um protestante. Você não sabe nem por que foi que se deu o protesto. O protesto foi porque a Igreja Católica ia além e dizia que era a Escritura mais a revelação. E também a tradição. Nós dizemos é somente a palavra de Deus. Só ela tem a verdade. E se eu provo pela palavra o que eu digo, isso é digno de fé. Bem-aventurados são vós, os mansos, porque possuirão a terra. E vocês já vão começar a possuir a terra, portanto, o reino de Deus aqui. A viver o reino de Deus agora. O próprio Cristo disse. O que foi que ele disse sobre o reino? Que redarguiram a ele, é com Beelzebul que ele expulsa os demônios. Cristo diz: todo o reino dividido, ele próprio se destrui. Mas se é pelo reino de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus está entre vós. É chegada a hora. Ele reina. Cristo reina. O reino é agora. E nessa dimensão terrestre, o reino de Deus se perfaz na vida interior do crente. Ele é vivido pela fé, interiormente. O reino de Deus não vem pela junção da igreja com o Estado. O reino de Deus não vem pelo poder visível, pelo enriquecimento seu. Não é por isso que o reino de Deus diz. A igreja que diz que você está provando o reino porque você está rico, ela não sabe da Escritura. O reino de Deus, ele vem para você no espiritual, lhe trazendo a paz de espírito que é prometida por Jesus Cristo quando você é manso. Então, meus irmãos, eu encerro aqui a minha exposição da palavra e peço que os irmãos fechem os olhos para orar comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, publicamente, pela palavra que foi aqui exposta. Nós expomos a palavra, nós temos um peso imenso, porque se nós falamos de nossa parte, isso nos será cobrado. Tu não tens responsabilidade nenhuma pelo que sai da boca do pregador, mas sai do seu intestino. Tu tens responsabilidade com o que foi falado pelos santos apóstolos e pelos santos profetas, somente com essa palavra. Essa sim, tu vela em fazer cumprir. Ó Pai, que essa palavra seja aplicada nos nossos corações. Que ela possa mexer com nossas entranhas. O crente que não é mexido pela palavra de Deus, crente morno, crente que é frio, não é o crente que não dá glória a Deus e que grita não. É o crente que é incapaz, de frente à palavra de Deus, se comover e ter o coração mexido por essa palavra. Senhor, dai-nos um coração de carne, como diz o profeta Isaías, que possa ser tocado por essa palavra. Porque, meu irmão, se tu não for tocado por essa palavra e isso te fizer mudar de vida, você não é um convertido. Dá-nos um coração assim, Pai, para que possamos agradar somente a Ti, que és o Deus e Senhor nosso. É assim que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.